Amados, vamos abrir a palavra de Deus. João Evangelho, capítulo 1. Quero ler alguns versículos aqui com os irmãos. Também quero ler com os irmãos João 12, 24. São alguns textos que eu quero ler de abertura nessa mensagem. E também 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Vamos ler aqui então, João Evangelho, capítulo 1, versículos de 1 a 4 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Queridos, nós estamos numa série de mensagens, os irmãos sabem, intitulada A Obra de Deus, discernindo os caminhos do Senhor para uma genuína cooperação com Ele. Uma série de mensagens que visa construir, desde a eternidade passada, passando pelo tempo, adentrando a eternidade futura, demonstrando qual é a obra de Deus, no seu sentido particular, e como a cada tempo, a cada dispensação, o Senhor trabalhou com vistas ao cumprimento do propósito do seu coração. Isso porque, quando nós falamos da obra de Deus, vivemos num tempo em que as pessoas se convertem a Jesus, você se torna um cristão, um servo de Deus, um filho de Deus, e logo todos querem fazer a obra de Deus. E nós temos percebido, na nossa própria experiência, ao longo do tempo em que temos vivido, nas nossas observações no Senhor, pela leitura da palavra, que isso tem ficado muito confuso na mente das pessoas, que não conseguem discernir a obra de Deus. De maneira que cada grupo, acaba fazendo alguma coisa dizendo, isto é a obra de Deus. Fazer isto é a obra de Deus. E aí surge-nos uma pergunta, ora, o que é a obra de Deus segundo a sua palavra? Aí nós precisamos adentrar a Escritura, para então buscar esse conhecimento, para que você, como servo de Deus, possa se situar exatamente naquilo que Deus está realizando, para que você se possa tornar um cooperador com Ele, para que você possa ser um servo que esteja efetivamente, de fato e de verdade, cooperando, trabalhando na obra de Deus, para que esta obra de fato aconteça, para que ela de fato venha a se consumar. E nós dividimos, portanto, essa série em 6 ministrações. Já ministramos a primeira, que tão somente nós chamamos de introdução, e então falamos uma outra, chamada a obra de Deus na preparação, e depois a obra de Deus na... Introdução, aí depois a obra de Deus na provisão, e então, por último, a obra de Deus na preparação. E hoje, a obra de Deus na encarnação. Então, os irmãos que quiserem acompanhar as mensagens anteriores, para pegar o fio condutor do pensamento, os irmãos têm lá disponível na internet, no nosso site, devoltapalavra.com. Amados, queremos falar hoje, nós sabemos que a obra de Deus é um trabalhar a fim de alcançar algo que lá no princípio, conforme nós já falamos,
era a vontade do coração de Deus. No sentido de que Deus tem uma vontade no seu coração. Está em Efésios capítulo 1, versículo 9. Que Deus tem uma vontade no seu coração. E essa vontade é o quê? De glorificar o seu Filho, quando? Na dispensação da plenitude dos tempos, a fim de que todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, se dobre diante dele naquele último dia, que toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Ou seja, Deus, ele criou todas as coisas, e veja que a criação dos céus e da terra, dos mundos, do homem, toda essa criação, essa vasta criação, foi a preparação, preparando o cenário, preparando o ambiente, preparando os materiais, para que essa vontade do coração pudesse efetivamente ser alcançada. Deus entra na história, se faz homem, é crucificado, é humilhado, porém ele ressuscita. Então, tudo isso é Deus caminhando passo a passo na história. Para quê? Para alcançar a suprema vontade do coração de Deus. Eu sei que todos nós que aqui estamos, nós temos vontades, nós temos desejos, nós temos sonhos, nós temos propósitos. E nós podemos sim orar a Deus e colocar diante dele nossos sonhos, nossos propósitos, nossas vontades. Entretanto, o que a igreja precisa estar bem clara, cada irmão, cada membro, cada pessoa, cada servo de Deus, está claro, é que nós não podemos esquecer que nós fomos chamados para o cumprimento do propósito dele. Se Deus nos der a graça de nós realizarmos os nossos propósitos, que coisa maravilhosa, glória a Deus. Eu tinha um sonho, uma vontade de adquirir, de fazer, Deus me deu a graça de poder realizar isso. Mas se nós também não pudermos, porque ou por negligência nossa do passado, ou porque de alguma maneira Deus não nos permitiu, por razões que Ele sabe quais são, que nós nunca possamos perder de vista a vontade de Deus, que Ele estabeleceu essa vontade na forma de decretos, de propósitos, que Ele construiu, Ele desenhou um projeto de como isso aconteceria, e agora então vem a obra como a execução desse projeto que foi determinado, que é a manifestação da vontade do coração de Deus. Hoje nós chegamos até a obra de Deus na encarnação. Não estou falando de reencarnação, estou falando de encarnação, conforme se lê em João Evangelho, capítulo 1, versículo 14. E o verbo, de quem é dito nos versículos de 1 a 4, que estava com Deus, que era Deus, que criou todas as coisas, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Este Deus, que é o verbo, que é o Logos, se fez carne. Então Deus é espírito, mas num dado momento, para o cumprimento da sua vontade, Ele se faz homem. Então falamos aqui da encarnação, quando o verbo tornou-se carne. Em termos mais simples, poderíamos falar do nascimento de Jesus. Mas quando se fala de nascimento de Jesus, talvez se enfatize tão somente a questão humana. Agora, a encarnação do verbo reúne o Deus eterno, que é o Criador, que vem e assume uma humanidade, habita aquela humanidade, e enquanto Deus encarnado, Ele vai viver aqui na terra, desde o nascimento até a sua morte, por volta de 33 anos. Talvez um pouquinho mais, alguns falam 33 anos e meio, mas o que mais importa é que durante esse período de 33 anos, ou que seja 33 anos e meio, Deus realizava a sua obra por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio do seu Filho, aqui encarnado, por intermédio do verbo encarnado. E aí surge uma pergunta que eu quero trazer à igreja, para que daqui possamos desenvolver a obra de Deus na encarnação do seu Filho. Qual é a obra de Deus na encarnação de Jesus Cristo? Aí logo vem ao coração meu, talvez o seu, da maioria, a obra de Deus por meio de Jesus, na sua encarnação, simples de falar. Ora, Ele curou os cegos, Ele curou os paralíticos, Ele ressuscitou os mortos, e Ele purificou os leprosos, Ele multiplicou os pães, e aí começa toda uma ênfase e um olhar nas obras que Jesus Cristo realizou.
E é verdade que ele realizou muitas obras enquanto esteve aqui na terra. Querem ver algo? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, rapidamente, para nós podermos ver como que a Escritura enfatiza as obras que Jesus Cristo realizou enquanto esteve aqui na terra. Lucas capítulo 24, versículos 18 e 19, que dizem assim, olha, isso aqui é o momento em que Jesus está a caminho de Emaús, e ele então está ali, já ressuscitado, conversando com aqueles 2 discípulos que voltavam para casa. Diz assim o texto: porém, um dos discípulos, chamado Cleopas, respondeu dizendo, e ele responde dizendo a Jesus Cristo, és o único, falando para Jesus, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Lucas 24, versículo 19. Ele lhes perguntou, ou Jesus perguntou, quais? E explicaram. Aí os discípulos falam para Jesus Cristo ressuscitado. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em? Varão profeta, poderoso em? Obras diante de Deus e de todo o povo. Eu quero parar aqui para enfatizar o fato de que a própria Escritura, no testemunho de discípulos de Jesus, dizendo, Jesus, varão, nazareno, aprovado diante de Deus e dos homens por realizações de obras. Então ele teve muitas obras diante de Deus, muitas obras diante dos homens. Há um outro texto que é Atos capítulo 10, os irmãos podem abrir, só que nós temos que acompanhar, Capítulo 10, versículo 38 e 39, que dizem assim, isso aqui já é Pedro na casa de Cornélio falando a respeito de Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Os irmãos percebem aí? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós, versículo 39, somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Então, demonstramos aqui 2 textos em que fala das obras, das realizações. E isso é maravilhoso. Não podemos negligenciar a verdade, o fato de que Jesus realizou muitas obras durante o tempo da sua encarnação. Mas será que essas obras de que fala aqui o texto, de curas, de prodígios e de milagres, se refere à obra de Deus no tempo da sua encarnação? Os irmãos lembram que nós fizemos uma distinção numa primeira mensagem entre a obra de Deus e as obras de Deus? E aqui tem um texto em João capítulo 6 que traz essa distinção claramente, e eu quero ler também com os irmãos. João capítulo 6, versículo 28, que nos ajuda a entender essa diferença entre a obra de Deus e as obras de Deus. São coisas diferentes. Capítulo 6, versículo 28 e 29. Vamos nos deter um pouquinho no 28. Dirigiram-se, pois, a ele, a multidão dirige-se a Jesus Cristo, perguntando, que faremos para realizar o quê? Está no plural na sua Bíblia? O que faremos para realizar as obras de Deus? Isso é o que a multidão sempre está procurando. Fazer as obras. Querem fazer muitas coisas para Ele. No sentido, porque aqui, Jesus Cristo falando a respeito do milagre que se realizou no dia anterior. Porque um dia antes desse diálogo de Cristo com esses judeus aqui, Jesus havia multiplicado os pães. Ele pegou os 5 pães e 2 peixinhos, multiplicou, alimentou uma multidão de pessoas, e agora esses que se alimentaram procuraram a Jesus Cristo, querendo saber quais são as obras que devem ser feitas para Deus, ou quais são as obras de Deus. Vejam a resposta de Jesus, queridos. No versículo 29, respondeu-lhes Jesus:
As obras de Deus são estas. Hã? Como é? Não estou entendendo. As obras, isso mesmo. As obras de Deus são estas. Que Bíblia é de vocês, irmãos? É Testemunho de Jeová? Qual é a Bíblia? Ave Maria? Ainda que fosse, você ia encontrar aí, como diz na sua Bíblia, como diz na minha Bíblia, como diz em qualquer Bíblia, uma vez questionado Jesus sobre as obras, Jesus responde dizendo: a obra de Deus, singular, é aquilo que ele começou a fazer, está fazendo e ainda não consumou, mas que vai consumar. Deus tem muitas obras no tempo, mas ele tem a obra que começou na eternidade e vai até a eternidade, perpassando pelo tempo. Jesus fala: a obra de Deus é esta, 2 pontos, que creiais naquele que por ele foi enviado. Pastor, mas eu não entendi que a obra é crer nele. Eu sempre pensei que obra era fazer. Agora Jesus fala que a obra é crer no Filho. Então nós nos propomos a explicar por que a obra de Deus consiste em crer em Jesus. E entender que esse crer não é um crer estático, não é um crer consumado, não é um crer estanque, mas é um crer de uma fé que cresce, uma fé que nos introduz em experiências profundas com Deus, de maneira que essa fé nos leva de fé em fé, de glória em glória, de dia em dia, até que a obra de Deus efetivamente, planejada na eternidade futura, passada, se consuma em nós, plenamente. A grande pergunta é: por que Jesus diz que a obra de Deus consiste em crer no seu Filho Jesus Cristo? Amém? Mas só falando um pouquinho das obras de Deus, amados, quando diz a obra de Deus e as obras de Deus, entenda isso em nome de Jesus. A obra é só uma. E isso é o mais importante. A obra de Deus é eterna. Por quê? Porque ela não nasce de uma necessidade humana, pontual, local. Ela nasce no coração de Deus na eternidade. Ela é desenvolvida no tempo. Passou por você, um dia você nasceu, um dia você cresceu, o evangelho foi pregado para você, você recebeu o evangelho porque Deus interveio na sua experiência. E aí você foi chamado e você foi colocado, né, na igreja por obra de Deus para o cumprimento do propósito dele. E então essa obra única que passou por você vai te levar e vai nos levar e levar a todos até a eternidade futura. Agora, as obras de Deus, diferentemente, são várias. São várias. Nós citamos aqui na mensagem passada como que Deus, ao tirar o povo de Israel do Egito, os conduziu por 40 anos até o quê? Até a boa terra de Canaã, pelo deserto. Ora, como é que esse povo nômade, esse povo peregrino, esse povo andando, caminhante no deserto, podia prover seu alimento? De que maneira? Não tinha como. Então Deus manifestou as suas obras. Aí Deus proveu o maná, Deus proveu a água da rocha, Deus eventualmente destruiu os inimigos ali poderosamente, né? Ou seja, Deus supriu, até as sandálias dos pés, diz a Bíblia, que não se gastavam, né? Deus deu ali uma nuvem para fazer sombra, depois uma coluna de fogo para aquecer. É Deus suprindo necessidades imediatas e necessárias, temporais, do seu povo. Tanto é que, entrando o povo na boa terra de Canaã, a primeira coisa que Deus fez, qual foi? Cessar o maná, cessar a água da rocha. Ou seja, todas aquelas providências e aquelas obras cessaram. E agora o povo tinha que plantar para comer. Não ia cair maná do céu, não. Vai plantar. Aí entrava dentro de uma ordem natural e normal das coisas. Como eu tenho certeza que muitos têm experimentado muitas obras de Deus. Você foi curado, você foi abençoado, Deus te concedeu uma graça, uma bênção. E isso é de Deus, glória a Deus. Mas são as obras de Deus. As obras, elas nascem de uma necessidade humana. Deus cuida temporariamente, mas logo isso passa.
Quando nós falamos de Jesus Cristo, que foi homem aprovado e poderoso em obras, podemos falar, ele curou os cegos, curou paralíticos, curou leprosos, curou, ressuscitou mortos, ressuscitou. Mas eu pergunto, Jesus ressuscitou a Lázaro, não foi? E o que aconteceu com Lázaro? Cadê Lázaro hoje? Morreu. Mas morreu de novo? Mas Jesus não ressuscitou a Lázaro? E como é que ele veio a morrer? Ora, os irmãos percebem que ali é uma obra de Deus, ressuscitá-lo, mas ela nasce no tempo e no próprio tempo ela morre. Vocês entendem isso? Numa ocasião, Jesus Cristo, ele alimentou uma multidão com de 5.000 pessoas com apenas 5 pãezinhos, ele multiplicou. Glória a Deus. Num outro momento, em João capítulo 4, Jesus Cristo ele fala assim para a mulher samaritana, que os seus discípulos tinham ido à cidade fazer o quê? Comprar pão. Olha, mas Jesus mandou os discípulos comprar pão? Jesus multiplica os pães, Jesus. Vamos andar com um pãozinho dentro da bolsa, deu fome, multiplica. Para que gastar dinheiro se o Senhor pode multiplicar os pães? Não, Jesus disse, olha, ide comprar pão. E eles foram na cidade comprar, levaram o dinheirinho das ofertas, que haviam algumas mulheres que ofertavam para o ministério de Cristo. Judas era o tesoureiro. Judas, dá aí o dinheiro do pão. Aí Judas foi lá, ele não queria dar não, mas na hora sim tinha que dar. Aí os discípulos pegaram o dinheiro, ia lá, daí tantos pães, 12 discípulos, com Cristo 13, me dá aí 26 pães, 2 pãezinhos para cada um. Eu também não sei o tamanho do pão, se for muito grande, podia ser a metade. Enfim, aí vem com essa sacola cheia de pão que Jesus mandou comprar. Os irmãos observam que nós estamos sempre querendo que Jesus multiplique os pães, toda a vida. Multiplica, Jesus. Se pudéssemos, nem fazíamos nada. Deus fazia tudo por nós. Multiplicava o pão, passa no vestibular sem estudar, passa no concurso público sem estudar. É só ungir a caneta. Para disso. Deus é sábio. Ele abençoa. As obras de Deus, entretanto, elas podem acontecer ou não. Tudo vai depender de um agir divino, segundo a vontade dele. E nós, como servos, entendemos, nós não estamos servindo a Deus pelas nossas vontades, ou por aquilo que ele faz por nós, mas por causa da vontade dele. Ainda que nós busquemos no Senhor a satisfação de algumas vontades nossas, mas fazemos como Jesus. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, Senhor, eu quero adquirir aquele carro. Se possível, me cura dessa enfermidade. Se possível, entretanto, que não seja feita a minha vontade, mas que a tua vontade sempre prevaleça. Então faz-se aqui uma distinção clara entre as obras, que são temporais, que podem acontecer ou não acontecer, em detrimento à obra, e essa vai acontecer. Essa não tem jeito de não acontecer. Se todo o inferno se levantar contra Deus, vai acontecer. Se a criação inteira se levantar contra Deus, vai acontecer. Não é isso que está aqui no livro de Isaías, capítulo 46? Podem abrir se desejarem. Capítulo 46, versículo 9 e 10, quando diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, diz Yahvé, e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Diga, o Senhor fará toda a sua vontade. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pode ser que os céus e a terra desapareçam, mas nem o I ou um J jamais passará da lei que foi profetizado a respeito do Filho, sem que tudo se cumpra cabalmente. Mas se tudo se cumprir e ficar apenas um I sem se cumprir, não que seja, tira o pingo do I, não, tudo, até o pingo será cumprido, porque trata-se da vontade eterna realizada pela obra eterna de Deus.
Alguém fala, pastor, eu entendi que todos os prodígios, milagres de Cristo que ele fez durante a sua encarnação, não era a obra de Deus, mas eram as obras. Glória a Deus, eram obras. Mas então qual é a obra de Deus que ele realizou na sua encarnação? E este é o ponto a ser desvendado, a ser compreendido, a ser recebido, a ser assimilado, acolhido no coração, para que, entendendo o que ele realizou como obra de Deus no âmbito eterno, nós possamos nos unir a ele, nos reunir a ele e começar a experimentar isso, porque a vida cristã consiste em quê? Em experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não basta conhecer a perfeita vontade de Deus, tem que experimentar, fazer-nos participantes da vontade e ela participante de nós. É um mesclar a vontade de Deus na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, para que sejamos plenamente, por fim, tomados por essa vontade. Qual é a obra, portanto, de Deus no seu Filho durante a sua encarnação? Amados, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, é o protótipo. Vamos começar daqui. Ele é o modelo. Aquilo que ele quer realizar em mim, aquilo que ele quer realizar em você, ele primeiramente realiza em Jesus, naquele homem Jesus. E como se dá então essa obra? Nós vimos aqui, e o Verbo se fez carne. É o momento em que Deus deixa os céus, vem à terra, e aqui começa a obra de Deus na encarnação. Quando o Verbo se encarna, entra no ventre de Maria, ali o Deus infinito entrando dentro de um ventre finito, é o Espírito unindo-se à carne, e ali ele é gerado para si um corpo, uma humanidade por 9 meses, e nasce, portanto, aquela criança que vai crescer, que é Deus encarnado, nasceu em Belém, vai fugir para o Egito, vai voltar para Nazaré, vai crescer em Nazaré, aos 30 anos será batizado. Esse ser, Deus, homem, Deus encarnado, aqui já é a obra de Deus. É Deus vestindo-se de Adão. Ah, pastor, mas eu sempre ouvi dizer que Jesus Cristo é o segundo Adão. É verdade que ele é o segundo Adão, mas não na sua encarnação. Veremos logo que foi na sua ressurreição que ele foi feito o segundo Adão. Porque quando ele veio, a sua vinda foi ele tornando-se homem, tornando-se Adão. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15. Glória a Deus. Eu preciso que todos os irmãos entendam isso, se esforcem para entender isso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Veja que é dito o primeiro Adão, e depois é dito último Adão. Queridos, por que se diz que Adão, lá do Éden, é primeiro Adão? E por que se diz de Cristo último Adão? E veja no versículo 47, ou melhor, 48. Não, é 47 mesmo. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Qual é o testemunho da Bíblia Sagrada a respeito de Cristo? É que ele é o último Adão e que ele é o segundo homem. Como nós podemos entender que Jesus é o último e é o segundo? Afinal, ele é o último ou é o segundo? Aí nós vamos entender que na sua encarnação, quando ele se fez homem, ele nasceu de Adão, nasceu do homem. Ele não teve uma humanidade que foi gerada no ventre de Maria? Essa humanidade, de quem Maria nasceu? Não foi do seu pai Jacó? Jacó, o nome do pai de Maria. Que nasceu do seu avô? Que nasceu, e se você vai voltando, qual é a origem? Adão. Tanto é que a genealogia de Jesus Cristo, registrada no livro de Lucas, remonta desde Cristo até Adão, demonstrando que de Adão vai nascendo uma humanidade.
A Bíblia não conta, ou Deus não considera, por exemplo, que Adão, lá no Éden, o primeiro, seria um homem. Aí depois nasceu Caim, segundo homem? Não, Adão. Depois Abel, terceiro homem? Não, Adão. Para Deus, este homem que vai gerando filhos, nada mais é o mesmo homem que está crescendo, e está se multiplicando, e está enchendo a terra de si mesmo. De maneira que cada um que sai, que gera outro, vai estendendo, dando uma extensão e uma continuação ao primeiro homem. De modo, queridos, se o primeiro homem caiu, tornou-se pecador, tornou-se participante da natureza pecaminosa, e agora, não somente ele está inserido num mundo de misérias por causa do pecado, mas ele próprio é o maior de todos os miseráveis, escravo do pecado, escravo da dor, escravo da morte, sem nenhuma solução em si mesmo. Amados, olhem para a humanidade em nome de Jesus Cristo. Como ela está decadente. Faça o que quiserem fazer, criem leis o quanto quiserem criar. Não existe solução para o homem em si mesmo. O homem é corrupto, o homem é mau, o homem é perverso. E eu sei que quando nós falamos disso, nós acabamos por pensar numa humanidade que está apodrecida, que está gemendo, que está sofrendo, que está angustiada. Olhe para dentro dos lares, para os irmãos verem ali os lares dilacerados, lares destruídos, filhos sofrendo, filhos sendo violentados pelos pais, por tios, por avós. Não é isso? Uma família sofrendo com enfermidades, com desespero. Nos hospitais, as pessoas sofrendo. A miséria do coração humano, a perversidade, a maldade. E aí nós olhamos para nós mesmos, nós vemos o quanto que nós ainda somos maus. Não pense que você é bom. Eu sei que o evangelho que tem sido pregado ultimamente, que é um evangelho distorcido, diz que você é bom. Mas a Bíblia diz que nós não somos bons. Jesus diz assim, olha, só há um que é bom, que é Deus. Em outro lugar ele diz, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Ó. Se vós que sois maus, aí você tem o testemunho da Bíblia Sagrada, 1 Timóteo, capítulo 3, dizendo como que seriam os homens nos últimos dias. Não que os antigos não fossem, mas como que a iniquidade dentro do homem vai aumentando e se multiplicando, e os homens vão se tornando cada vez mais perversos, iníquos, cheio de avareza, de rancor, de ira, de contenda, cheio de inveja, se destruindo uns aos outros. De maneira que Deus olha dos céus à terra. E qual é a maneira que ele propõe para resolver o problema deste homem? Vocês entendem isso? Esta é uma grande questão. Aí as religiões, na sua maioria, dizem, não, a solução é o seguinte, Deus quer ensinar essas pessoas a serem boas. Basta dar a eles as tábuas dos 10 mandamentos e dizer, olha, façam isso. Aí eles farão? Não podem fazer? A Bíblia diz que a lei é espiritual, o homem é carnal, vendido à escravidão do pecado. Não basta bons preceitos, não basta a moral, não basta a ética, não basta os princípios, não basta o ensinamento. A Bíblia diz a respeito dos judeus que se diziam guias dos cegos, que se dizia mestre de crianças, que se entendia como o oráculo de Deus na terra para ajudar a humanidade. Falando desse povo separado, esse povo com quem Deus fez uma aliança, Deus falou, vocês dizem, pregam, ensinam que não pode furtar, e furtam. Dizem que não pode, e faz. É assim, hoje mesmo pela manhã, eu assistindo na madrugada uma reportagem do jornal, mostrando os médicos que iam lá no hospital, e aí batiam ponto com o dedão lá, né? E aí ia embora para casa. Final do dia voltava para fechar o ponto. E um deles, que tinha 13 empregos, 13 empregos,
Como é que ele trabalha em 13 empregos? Né? 13. No mínimo em 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Era vereador. E sabe qual era o slogan dele, de campanha? O médico do povo. E o povo lá doente, e ele ia lá, dedão, ia embora para casa. Tardezinha ia lá, tá, pronto. É o médico do povo. E o povo votou nele porque é o nosso médico, que ama o povo. Mas isso não é porque ele é pior do que nós. Não, é o ser humano, coração. Vocês entendem? Quantas pessoas morrendo ali, precisando dele, né? Ele sendo pago, mas não. Ele estava bem tranquilo em outros lugares, talvez no shopping, talvez na sua clínica particular. Mas, independentemente disso, isso demonstra uma condição da humanidade. Como é que Deus vai fazer isso? Vai resolver este problema? Aí nós vemos hoje em dia muitos pregando: Deus salva as pessoas pelas suas obras. O que o homem pode fazer de bom? Se tudo o que ele faz de bom não é altruísta, não é porque ama o outro, mas é visando a si próprio. Aí Deus, na sua economia, na sua obra, ele fala: eu vou me vestir desse homem. Me vestir desse homem. Ele então se veste do homem. Na encarnação, ele é o último Adão, porque ele vem de Adão, nasce de Adão, se veste de Adão, se veste de uma humanidade. Lembrando que ele não foi gerado da semente do homem, mas uma humanidade gerada no ventre de Maria, mas não da semente do homem. Isso é importante ressaltar, para poder enfatizar que essa humanidade vinda de Maria, ainda que humanidade, foi gerada pelo Espírito Santo. O que implica que ele não trouxe a semente do pecado nele. Ainda que o seu corpo, esta humanidade, estivesse debaixo dos efeitos da queda. No sentido de que sofria, sentia dor, frio, calor, febre, gripe, todos os efeitos do pecado, não tendo, portanto, porém, o pecado como natureza, do contrário, seria um pecador. Vestindo-se ele, agora, de Adão, Deus habitando entre os homens, vestido de Adão. Por que ele é chamado o último Adão? Porque dele não sairá mais Adão. Se Jesus tivesse se casado e tido filhos, algum pecado nisso, irmãos? É pecado se casar? É pecado ter filhos? Mas mesmo não sendo pecado, ele não podia se casar e ter filhos, porque se ele tivesse um filho, ele como o último Adão não seria o último, porque dele procederia outro. Então, não se casando, não tendo filhos, é dito, ele é o último Adão, porque aqui agora ele vai ser crucificado. Nele vai se encerrar o primeiro homem. Esta humanidade será encerrada nele. A obra de Deus na encarnação é tomar essa humanidade e pôr fim a essa humanidade. Mas antes de chegar no fim dessa humanidade, enquanto na carne, antes de ir à cruz, antes de levá-la à destruição, antes de levá-la à morte, enquanto encarnado, enquanto vivo ainda, ele andou anunciando o reino de Deus, anunciando um novo reino. Não somente ele se veste de Adão, isso é obra de Deus, Deus já está realizando a obra eterna nele, no Filho, e agora ele sai dizendo às pessoas: olha, o reino dos céus é chegado. Ou seja, você sabe que há um reino, que não é o reino dos homens, que não é o reino das trevas, um reino do qual só pode participar aquele que nascer de novo. Aí ele passa a dizer a todos que é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Então o evangelho, a obra de Deus, é instaurar um reino, para que agora o homem possa participar desse reino. Um reino eterno. Ele anunciou o reino dos céus, anunciou aos homens, e ele prenunciou este reino, essa nova humanidade, parte deste reino, por meio dos seus sinais. Os milagres que ele realizava eram sinais que representavam essa obra feita no homem, para fazê-lo então
um cidadão deste novo reino. Quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho de João, João vai dizer o seguinte, que todos os milagres de Jesus, embora milagres, mas João, ele eleva o milagre a um status de sinal. Em que sentido? Que aquele milagre ali, pontual, temporal, obras de Deus, representa o que ele quer fazer, não no cego de nascença, mas em todos os homens. A cura do paralítico, o que ele quer fazer com todos os homens. Porque a lepra, porque a cegueira, porque a paralisia, porque a morte, ali em que Jesus enfrentou e resolveu temporariamente, representam doenças espirituais que estão em todos os homens. Todos são cegos, porque não podem ver a Deus. Todos são leprosos, porque são rebeldes contra Deus. Todos são paralíticos, porque não podem caminhar com Deus, ao encontro de Deus, ao lado de Deus. Todos têm a mão mirrada, porque não podem servir a Deus. Porque está em trevas, está em escravidão. Todos estão mortos. Então aquela obra que se fazia ali, as obras durante o ministério, representavam, simbolizavam a obra que ele quer realizar. Essa obra é nos tirar de uma condição de velho homem, de Adão, e então nos transcender, nos levar, mediante a sua obra na ressurreição, para sermos feito um novo homem, uma nova criatura, para constituir uma nova humanidade, o segundo homem, que é do céu, para então ser o seu reino em todo o universo, sobretudo aqui na terra. Então ele vestiu-se de Adão, anunciou o reino, prenunciou o seu reino mediante sinais, e agora, tomando este Adão, ele vai conduzi-lo à cruz. Ele vai pegar este homem e vai crucificá-lo. Eu sei que quando nós olhamos para a obra de Cristo, de morte na cruz, e parece que o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, serviu muito para poder promover essa questão entre as pessoas. Nós assistimos ao filme ali com muita dor. Até aí tudo bem, é natural, nós somos seres humanos, sentimos compaixão. Mas muitas vezes não entendemos a obra de Deus. Ficamos com pena de Jesus que sofreu. Dá pena, eu sei que dá. Chicotada, até no inimigo a gente tem pena. Que dirá em alguém que sofreu por nós. Mas ali Deus, ele estava cumprindo uma obra extraordinária. Eu me lembro quando eu era criança, que eu ia orar, eu fechava os olhos, começava a imaginar o sacrifício de Cristo, visualizar, para que eu pudesse me emocionar. Aí eu me emocionava, eu chorava. Aí eu entendia que eu estava sentindo a presença de Deus com a minha emoção. Lógico, eventualmente Deus estava de fato ali se manifestando, mas era um esforço psicológico para poder eu sentir os cravos, aí chorava, aí pronto, aí eu entrava num êxtase, lógico. Não é? Entretanto, o que foi a obra de Deus na morte? Se na encarnação ele se veste de Adão, ele toma Adão, agora ele vai o quê? Conduzi-lo à cruz. Coloca uma coisa no seu coração. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi, no que tange a obra de Deus, pegar aquela humanidade e falar assim, olha, esta humanidade caiu, o homem é velho, o homem não serve para nada. Deus não tem como recuperar você. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, Deus não tem como te recuperar. Diga, você está fadado. Não tem jeito. Mas pastor, e se eu fizer o seguinte, se eu mudar meus hábitos, parar de comer carne de porco, parar de tomar Coca-Cola, não usar vinagre no alface, não tomar mais café, não fazer comida com banha de porco, se eu não mais cortar meu cabelo, se eu vestir roupas que vai do alto da cabeça à planta dos pés, vestir uma burca, se eu não mais rapar o sovaco, se eu não mais tirar a sobrancelha, se eu agora não escovar os dentes de tanta humildade, e se eu der meus bens para os pobres, e se eu ficar cabisbaixo, se eu jejuar, e se eu for para o monte, e se eu orar a noite toda, ficar rouco, cansado, se eu der o dízimo, se eu der a oferta, eu não vou para o céu? Não. Tudo isso, não. Mas por que não?
Porque o velho homem, este homem, Adão, do qual Cristo se revestiu, está lá no livro de Romanos capítulo 5, do 12 em diante. É um homem que caiu, é um homem que foi julgado e é um homem que está condenado. No propósito de Deus, Deus não dá uma relação de coisas boas para você fazer, e se você fizer, você vai. E aqui está um ponto, eu quero pedir a atenção de todos, em nome de Jesus, e me entenda com equilíbrio, me entenda no Senhor, me entenda no Espírito. Eu tenho visto aqui no meio dos irmãos, aqui mesmo, eventualmente alguns comentários: pastor, não sei o que eu faço mais, porque o fulano agora está fazendo isso. Depois que ouviu a tua mensagem, acabou a vida dele. Agora resolveu fazer isso. Isso o que, minha irmã? Não, está lá em casa tomando isso. Eu cheguei lá, estava tomando cerveja. Irmãos, em nome de Jesus, enquanto você ainda se mantiver com aquela postura de que servir a Deus é fazer isso ou aquilo, você pode até conseguir não fazer algumas coisas, mas você continuará a ser velho homem. E aí me veio uma pergunta, eu pensando sobre isso, que a gente preocupa com os irmãos, o testemunho dos irmãos, a conduta, o viver, nós estamos preocupados, porque a obra de Deus não é algo que acontece no céu, não, acontece em nós aqui na terra, e gera mudanças aqui na terra. Eu pensando, Senhor, até que ponto vale a pena ter um suposto retrocesso na experiência cristã para um verdadeiro avanço de experiência com Deus? Entenda isso. Até que ponto vale a pena um suposto retrocesso? Por que suposto? Porque verdadeiramente não há retrocesso. A pessoa, por não fazer antes o que agora faz, não a fez retroceder. É a mesma pessoa. Só não fazia antes porque o pastor não deixava. O pastor não deixa. E se você fizer, você vai ser expulso, vai ser excluído. Aí você então se esforçou. Mas quando saía da escola dominical, meio-dia, passava na frente do boteco, que via o povo com a cerveja bem gelada, você ficava igual o Pica-Pau naquele desenho que ficava assim babando. Já viu aquele desenho que o Pica-Pau tem um inverno, aí falta comida, e ele olha para aquele jacaré, aí fica caindo assim aquelas babas. Você ficava igualzinho o Pica-Pau. Mas não pode. Não pode. Aí você se esforçou, conseguiu isso. Porque isso consegue. Tirar os brincos também você consegue. Não pintar as unhas você consegue. Consegue. Não usar uma roupa você consegue. Eu vejo isso, a pessoa passa 50 anos num julgo de uma doutrina. No dia que descobre a verdade, no outro dia está de calça, está de brinco, está com as unhas pintadas. Mas não estava transformada? Nunca teve. Estava prisioneira de um sistema. Então eu digo, será que até que ponto se vale a pena ter um suposto retrocesso? Suposto porque não há retrocesso. Pastor, mas para mim há retrocesso porque a conduta parece agora ficou manchada. Mas isso não é para retroceder. É agora, você sabe quem você é. Você sabe das suas inclinações, você sabe dos seus vícios, você sabe das suas dificuldades, você sabe das suas inclinações, você sabe das suas limitações. Você agora não se esconde atrás de uma capa religiosa, não se esconde agora atrás de um sistema religioso. Você agora não está mais escondido por detrás de uma aparência religiosa que fazia que as pessoas pensassem que você era santa, mas você não é santo. Agora você vai começar a entrar numa verdadeira experiência com Deus. E que experiência é essa? É a obra de Deus. Em que consiste a obra de Deus? Em que creiais. Você agora vai viver pela fé nele, naquilo que ele pregou, naquilo que ele ensinou, naquilo que ele fez. E agora você vai entender, ora, eu preciso crer. E crer continuamente, tomar posse do fato de que o Filho de Deus veio, tomou o velho homem, e disse, não há esperança para você. Não há reforma.
Vamos fazer uma reforma na igreja? Não vai. Não adianta. O que é reforma? É remendar. É tirar um tecido velho que está rasgado num sofá, colocar um novo, mas a substância interna é a mesma. Não muda a estrutura. Você continuará a ser velho, a ser mau, a ser egoísta. Jesus diz, não vou reformar, eu vou destruir. Vou levar a cruz. Eu vou matar o homem. A morte de Cristo na cruz do Calvário era levando o homem ao seu fim. Ao seu fim. Quando ali os soldados batiam em Jesus, aquele corpo, dilacerando a sua carne, o diabo, os demônios, os homens perversos, rindo, como se estivesse fazendo um grande mal para ele, eram instrumentos de Deus para o cumprimento do seu propósito. É como que Deus dissesse, vocês aí, seus homens maus, façam o seguinte, destrua para mim este homem que para nada serve. Até que depois de tanto desgaste, tanto sofrimento, estava Jesus ali já muito magro, sem sangue, totalmente desvalido, como diz o salmista, como um verme ali. Jesus olhou para o Pai e disse, Pai, está tudo consumado. Está consumado. Pronto. A obra está feita. O que está feito? Matei. Destruiu. Agora pega o homem. Aquele homem, Jesus. Nele, entenda. Não é em você. É nele. Ele é o protótipo. Nele encerrou-se uma humanidade. Acabou. Sepulta a humanidade. Coloca uma pedra, sela. Vão para casa. Vão dormir. Vem a noite, o silêncio. Encerrou-se nele a velha criação. Nele. Está encerrada. Está acabada. Isso é obra de Deus. Não queira ser o que você é para Deus. Deus não quer. Você terá que se unir a Ele na sua morte. Essa sua pessoa humana que veio da Paraíba, lá do sertão, ou que seja do Piauí, do Pernambuco, de Brasília, porque nós brasilienses, nós somos mais complicados que os pernambucanos, você sabe, né? Porque nós não somos pernambucanos, eu sou filho de paraibano cearense. Duas coisas que juntou, deu essa flor aqui que vocês estão vendo. Falar como Machado de Assis. Essa flor, essa bênção, como diz os evangélicos, né? Não, o cearense primeiro é cearense. Não, eu sou cearense e paraibano. Aí eu quero servir a Deus com a minha natureza, com a minha alma. Não, é porque eu penso assim, eu gosto assim, eu quero assim. Deus fala, Deus não pode ser servido por mãos humanas. A carne para nada aproveita. Só se pode entrar no reino se nascer de novo. E para nascer de novo tem que morrer. Se unir a Cristo na sua morte, como foi ali simbolizado no batismo. Quando você desceu as águas, ali você sendo unido a Cristo na sua morte. Portanto, a obra de Deus na encarnação é vestir-se de Adão, anunciar esse reino, prenunciá-lo por meio dos sinais e agora conduzir este homem à cruz e encerrar ali. Ali é um divisor de águas, a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo é o fim de um tempo, de uma era na qual Adão e a morte reinaram. Encerra-se em Cristo. 3 dias e 3 noites depois, diz a Escritura, quando nascia o primeiro dia da semana, início, começo, houve a ressurreição de Jesus. Diz a Bíblia que desceu Miguel dos céus como um relâmpago. Os homens que estavam ali, os guardas desmaiaram. Ele rolou a pedra, assentou-se sobre ela. E ali agora saía daquele túmulo. Olha um túmulo como uma gruta, uma fenda numa pedra. Como que ali fosse um útero no qual estava sendo gerada uma nova humanidade, um novo homem.
Agora, em ressurreição, ele não é mais o último Adão. O último Adão foi na cruz. Ali se encerra o Adão. Ele foi o último. Dele não procede Adão. Agora sai do sepulcro, ali no início do primeiro dia da semana, ao despontar o primeiro dia da semana, sai agora o Cristo ressurreto. Um espírito de santidade e de poder permeou o corpo de Cristo, aquele corpo que estava sob o efeito da velha criação, sob os efeitos do pecado, não do pecado, mas dos efeitos que ele produz. E agora então, esse espírito de santidade foi permeando, foi saturando, foi se amalgamando ao corpo de Cristo, de modo que todos os elementos, os traços da velha criação foram arrancados, e agora ali, aquele mesmo corpo sepultado, agora ele foi elevado, transformado, glorificado para ser o segundo homem. Esse segundo homem é um novo homem, totalmente diferente do outro, em glória, em força, em poder, em espiritualidade, em santidade, não mais limitado às leis da física, como nós aqui estamos presos neste mundo. E agora este novo homem, que sai em ressurreição, é o homem que Deus deseja. Este é o homem que vai encher toda a terra no milênio, e vai governá-la, e vai estabelecer a autoridade de Deus sobre a terra e a expressão do Senhor em todo o universo. Este novo homem. Pastor, eu entendi tudo, mas eu quero entender uma coisa. Por que a obra de Deus é que eu creia que Ele é? Nisso que Ele realizou. É porque a fé é o elemento que vai nos unir a Ele, nos fazer participante desta obra que já foi realizada nele. Aí vem o texto que nós lemos de João, capítulo 12, falando que Jesus é o grão de trigo. Aquele grão de trigo que morreu. O grão, ele tem que morrer. A semente tem que morrer. E agora, quando vai ali germinando o grão depois de morto, representa a ressurreição de Cristo. E agora, ele vai produzir os pendões, e esses pendões estão cheios de muitos grãos, representando todos aqueles que morreram com Cristo e agora nascem de Cristo, renascem em Cristo. Eles são gerados de Cristo a partir da morte e da ressurreição de Cristo, porque a vida que estava naquele grão, que era o próprio Senhor, ela foi liberada na sua morte e então dispensada para dentro de todo aquele que crê. No momento, meu irmão, que você creu no Evangelho, a vida de Deus foi dispensada para dentro de você. E ali foi uma obra de Deus feita em Cristo, agora feita em você, quando você creu. A obra consiste em crer. E agora, na medida em que você exercita esta fé nele, esta vida que entrou no seu espírito vai agora ganhando a sua alma, ganhando o seu coração, sua mente, suas vontades, suas emoções. E nós entendemos, nós estamos hoje, mediante a fé, a obra de Deus é pela fé, é crendo nele que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Quantos querem experimentar essa transformação? Efetivamente. Já imaginaram como Jacó? Sabe que Jacó foi um homem complicado, né? Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Jacó, desde o ventre, era trapaceador, né? Trapaceiro. Já nasceu ali agarrado no pé de Esaú, seu irmão, lutando. Jacó tinha uma natureza muito forte. Jacó, ele queria conquistar aquilo que ele desejava por meio da força ou da sua habilidade de enganar, de mentir, de trapacear ou mesmo de se aproveitar de situações. Pensa num homem forte. Assim somos nós. A natureza de Jacó não era boa, embora os objetivos fossem bons. Durante toda a sua vida ele lutou, até que um dia, estando ele voltando para casa, com medo do seu irmão, Deus parou na frente dele.
Por muitas vezes ele tinha falado com Deus, tinha tido revelações de Deus, mas chega um momento da nossa vida que nós nos deparamos diante dele. Uma hora ele vai te parar. Uma hora você vai ter que ter um acerto de contas e dar uma resposta, porque afinal você é escolhido. Quando ele se encontra com Deus no Val de Jaboque, ele se agarra a Deus, ali que estava naquela corporificado, e ele realiza ali com Deus o que ele sempre fez em toda a sua vida: lutar, e lutar, e lutar. Até que Deus tocou na sua coxa, ali na parte mais forte do seu ser de sustentação, e quando Deus tão somente tocou, que o nervo encolheu, que ele ficou manco, aí ele viu, bem, é o Senhor. Ele entendeu que não era um. Aí ele se agarra e diz, olha, Senhor, eu não vou te largar enquanto tu não me abençoares. Qual foi a resposta de Deus para ele? Qual foi? Como tu te chamas? Eu pergunto, Deus não sabe? Deus não sabe como você se chama? Deus não sabe que o Silvio se chama Silvio? Deus não sabe que a Mariana se chama Mariana? Por que Deus pergunta? Porque Ele quer que você fale. Eu me chamo Jacó. É quando você confessa, eu sou trapaceiro. Jacó quer dizer trapaceiro. Você fala assim, eu sou mentiroso. Senhor, eu sou egoísta. Senhor, eu sou avarento. Eu sou impuro. Eu sou isso. E aí vem a grande obra de Deus na vida de Jacó. Tu já não te chamarás Jacó. É isso que Deus quer fazer. Mudar o seu nome. Porque mudar o nome é mudar a natureza. É mudar o coração. É mudar a alma. O que você prefere? Que Deus cure seus olhos físicos e você permaneça cego dos olhos espirituais? O que você prefere? Que Deus cure suas pernas físicas e você continue paralítico espiritualmente? Pastor, mas Deus não pode fazer os dois? Não. Pode. Mas a nossa prioridade e o que precisamos é a cura da alma. E vamos pedir a cura do corpo também, não é pecado. Mas nós vamos perseguir a cura da alma. Se Ele curar o corpo, glória a Deus. E se Ele falar que temos que ficar mais um pouco, glória a Deus. Eu quero é a cura da alma. Disso nós não abrimos mão. Não abrimos mão. Como você se chama? Como você se chama? O seu nome é a sua pessoa. E o Senhor responde, pois tu se chamarás agora Israel. Por que Israel? Porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceu. E eu lendo esse texto na ocasião, falei assim, não entendi. Jacó prevaleceu ou Jacó perdeu? Não foi Deus que feriu? Não foi a perna de Jacó que encolheu? Não foi ele que ficou manco e agora não foi ele que se submeteu a outro, a autoridade, o Senhor? Como é que ele venceu? É porque para Deus vencer é perder. Se você ganhar a sua vida, meu irmão, você vai perdê-la. Mas se você perdê-la, até era ganho. Ou ganhá-la-á. Então, a sua vitória consiste em ser destruído por Deus. Deixa Deus aniquilar tudo o que há de mal, de perverso. Deixa Deus demolir. Alguns vão falar assim, você é um idiota, você é um tonto. Como é que você consegue se manter orando e perdoando as pessoas quando elas te fazem um mal? Você fala, não, é porque eu estou vencendo. Porque eu estou vencendo. Não, mas você está perdendo. Você fala, porque você não sabe que a regra de Deus, no jogo de Deus, é tudo diferente. Para que o Filho de Deus pudesse ser exaltado acima de todos os céus, Ele teve que deixar o trono, se humilhar,
descer. Na medida que ele descia, ele ia conquistando a dignidade de receber o nome que está acima de todo nome. Aleluia. E quando então Jacó, Israel, né? Saía Israel, aí diz a Bíblia, e atravessava Peniel. E manquejava de uma coxa. Começa o texto. Nasceu-lhe, pois, o sol. O dia amanheceu para ele. Até então ele viveu uma grande treva toda a sua vida. Nasceu o dia, raiou o sol, a luz. Agora todos olhavam e ficavam perguntando: quem é aquele que está ali? É Jacó. Não pode ser. Ele manca de uma perna. Este aí manca, ele tem uma marca. Não, é porque esse aí é o Jacó transformado. Agora ele é dependente de Deus. Vai ter que andar com arrimo, com apoio. Como quem diz, eu agora não posso por mim mesmo caminhar, preciso de um apoio constante. Deus. Aprendeu a dependência. Queridos, e assim, a obra de Deus consiste nisso. Na encarnação, vestiu-se de Adão, anunciou o reino, prenunciou-o por meio de sinais, conduziu Adão à morte. Na ressurreição, ele gerou o novo homem. E nós fazemos parte, nós os que cremos. E estamos dentro de um processo de que este novo homem seja constituído em todo o nosso ser. Já o foi no espírito, agora tem que ser na alma. Por fim no corpo. Até que será, ou seremos o que está em 1 João 3,1. Quando o vermos, seremos semelhantes a ele. Espírito, alma e corpo, para a glória de Deus. Amém?